Hello everyone, vamos iniciar a nossa revisão. Eu não quero que leve muito tempo, então vou tentar ser bem breve. A prova de inglês será composta de 5 questões de múltipla escolha, onde apenas uma estará correta. A prova contém um pequeno texto, muito pequeno mesmo, e são basicamente questões sobre o Simple Future, que foi o nosso assunto principal, e uma questão sobre literatura, baseada nos contos do Edgar Allan Poe, que foi o que a gente viu especialmente na última semana. Então, assistam esse vídeo, né? Se vocês assistirem, também falem para os colegas de vocês assistirem, porque é a oportunidade de vocês verem, ouvirem, né? E verem o resumo de todo o assunto, né? Inclusive, para quem não viu, todo o conteúdo da aula passada, né? Porque no caso, como envolveram 3 contos, o conteúdo envolveu 3 contos, talvez nem todo mundo tenha assistido aos 2 vídeos e lido ao conto, né? Tem gente que acha muita coisa, então eu vou fazer aqui um breve resumo, certo? Então vamos lá. A respeito do Simple Future, nós usamos o Simple Future para falar sobre pedidos, ofertas, planos, expectativas, quando nós falamos sobre o futuro, né? Geralmente nós falamos sobre planos que nós temos, expectativas, às vezes nós fazemos promessas, é muito comum no final do ano, né? Por exemplo, eu vou perder peso, ou então eu vou começar a praticar exercício, ou então eu vou arranjar um emprego. Então são promessas, expectativas, planos que nós temos. E o que é que nós utilizamos em inglês para falar sobre o futuro? Nós utilizamos um auxiliar chamado will, certo? Que é essa palavra aqui, will, certo? Que é o que a gente chama de auxiliar. Então, a estrutura básica de uma frase no Simple Future é o sujeito. O sujeito é a pessoa, tem que ter alguém para falar sobre determinada ação. Pode ser eu, você, ele, ela. Então, aqui no exemplo tem I, que sou eu, mas poderia ser ele, ela, certo? O auxiliar sempre vai ser o will. Depois nós temos o verbo principal. O que é o verbo principal? Ele vai variar. Esse verbo aqui significa viajar, mas poderia ser falar, conversar, escrever, comprar, vender, andar, qualquer verbo. O eu, ele tem a função de colocar o verbo no futuro. Então, se quer viajar, eu vou ler como viajarei, ou então vou viajar. Se eu retiro o will da frase, o que vai acontecer? Essa frase ela ficaria no simple present. Ficaria eu viajo para Londres, por exemplo. Mas o eu colocou a frase no futuro. Então, o que é o will? Né? Para que essa partícula está aí? Para colocar uma frase no futuro. Não esqueçam disso, o eu é futuro. Nós não estamos falando sobre passado, sobre presente, estamos falando sobre futuro. É uma coisa básica, mas às vezes eu coloco, falando de um tempo verbal, às vezes eu coloco na prova para você dizer sobre qual tempo verbal estamos falando. E às vezes as pessoas esquecem. Então, estamos falando sobre o futuro. Então, o eu é uma marca do futuro. Ok? Tradução da frase: eu vou viajar ou viajarei para Londres. Certo? Auxiliar o eu, não esqueçam disso. Então, é como se ele fosse esse vou, ou então esse ei no final do verbo, já que em português geralmente a gente tem várias formas de expressar uma mesma coisa. Então, aqui sobre a estrutura de frases, rapidamente, nós temos uma frase afirmativa: She will go to college next month. Ela irá para a faculdade no mês que vem. A forma negativa: She will not. Então, nenhum segredo, eu vou acrescentar o not depois do eu. A gente já fez isso em outros tempos verbais, quando a gente acrescentava o not depois do do, para fazer do not, ou depois do are not, certo? A mesma regra, só que no caso aqui vai ser sempre o eu, porque nós estamos falando do futuro, então o eu vai aparecer em todas as frases. Para fazer uma pergunta, você sempre sabia que você tinha que colocar alguma coisa lá no início da frase, que no caso poderia ser o do, o is, o are, o did, que é do passado, mas, como estamos falando do futuro, é will. O que eu quero dizer quando eu estou dando esses outros exemplos do did, do passado, do presente, é que você tem a mesma regra, a mesma posição na frase, mas o que vai mudar é exatamente a palavra, porque essa palavra, essa partícula, esse auxiliar é do futuro. Mas ele ocupa o mesmo lugar que o do, ocuparia que o did, ocuparia que o are, ocuparia, certo? E aí a gente também tem as formas contraídas. O que são as formas contraídas? É quando nós juntamos pelo menos 2 palavras em uma só.
E aí é muito comum ter a marca do apóstrofo para indicar essa contração. Nem sempre, nós também temos contrações em inglês sem apóstrofo, mas no caso aqui as contrações com eu sempre terão apóstrofo. Por exemplo, eu posso contrair o sujeito mais o auxiliar. Quem é auxiliar? Will, certo? Então eu posso colocar I mais o eu vai se transformar em I'll. Ou seja, a contração do sujeito mais o auxiliar vai resultar em o sujeito, o apóstrofo e os dois L's finais do eu, sempre. Então, se eu juntar he mais o eu, vai ficar he will. Se eu juntar you mais o eu, você já sabe que é o you, apóstrofo, dois L's no final. Posso fazer isso até com nome de pessoas, né? Para dizer que Maria vai fazer alguma coisa. Coloco Maria, apóstrofo, dois L's no final, certo? Então, essa regra aí vale para qualquer palavra que eu junto com o eu. Agora, eu também posso fazer uma contração negativa. Como é que é uma contração negativa? É quando eu decido, no caso, se na frase tiver not, né? Para ser negativo tem que ter not. Eu posso, então, ao invés de juntar o sujeito mais o eu posso deixar o sujeito aqui sozinho, né? De boa. E vou pegar o eu e vou juntar mais o not. No caso de uma frase negativa. Então, vou ter o won't. Então, por exemplo, se eu peço para você, vamos supor que é uma questão, passe essa frase para a forma negativa. Você só acrescenta o not, certo? Depois do eu. Passe para a forma interrogativa. Coloca o eu lá no início. De onde ele estiver, você coloca ele no início. Mas se eu pedir, por exemplo, para você passar para a forma negativa contraída, então eu vou querer que você use o not, mas não desse jeito, mas sim dessa forma. Então, ao invés de acrescentar, por exemplo, will not, eu vou juntar, como é que é a contração de will not? Won't, né? Lembra até um pouquinho o don't, que é o do mais not, certo? E é basicamente isso, nós utilizamos o futuro, né? Como eu falei, eu deixei alguns exemplos nesse slide que eu já havia apresentado. Nós podemos usar o futuro para fazer um pedido. Você vai me ajudar com o dever de casa? É um pedido. Né? Para falar sobre um plano, I will be there for you. Eu estarei lá por você. É uma promessa. Someday I will learn a second language. Algum dia eu vou aprender uma segunda língua. É um plano. Brazil will win the next World Cup. O Brasil vai ganhar a próxima Copa. É uma expectativa. I will kill you. Eu vou te matar. É uma ameaça, certo? Não precisa ser matar literalmente. Eu tô com raiva da pessoa e digo, eu vou matar você. É uma ameaça. Ok, então sobre o futuro é isso. Vocês podem revisar esse vídeo quantas vezes quiserem. Aqui foi rápido. Na dúvida, vejam o vídeo anterior, que é mais lento, mas o que eu estou destacando aqui é o que vai cair na prova, certo? É tanto que eu eliminei aqui algumas coisas que não vão cair. Por exemplo, a respeito de respostas curtas que eu coloquei. Eu já cortei aqui para não passar, né? Para não acrescentar o que não vai cair na prova, certo? Não vai cair, por exemplo, respostas curtas. Então, por isso que é bom ver esse resumo aqui. A respeito de literatura, né, a respeito dos contos de Edgar Allan Poe, no vídeo passado eu falei um pouco, né, sobre o Edgar Allan Poe, que é um dos principais escritores de língua inglesa, né, um americano. Então, ele viveu no período do romantismo de língua inglesa e ele tem várias produções, né, não só contos, né, mas também poemas, que também ele tem poemas famosíssimos, mas vamos falar aqui sobre os contos. Então foram 3 contos que eu passei, cada um deles foi num formato. Na verdade, o Gato Preto e acho que Enterro Prematuro foram em vídeo, mas a diferença é que o Gato Preto foi um curta-metragem que eu encontrei na internet, que fala, né, vamos falar aqui sobre a história de um homem que ele tinha alguns vícios, né? O seu pior vício era o vício da bebida. E esse homem ele culpava, não sei se vocês entenderam a história, né? Mas o homem ele começou a culpar o gato que ele tinha, que era um gato preto. E aí tem todo o acontecimento ali, ele mata o gato e depois um outro gato reaparece, né? E ele sempre entende que toda má sorte que ele tem na vida dele, e aí ele também começa a espancar a esposa. E aí é uma história que ela destaca a questão do assassinato, né, da violência. Ele mata a esposa e oculta o cadáver da esposa na parede. Tem vários detalhes, tá? Eu só estou fazendo aqui de forma muito resumida para pelo menos vocês saberem que o conto é sobre isso, né? Tem o nome do Gato Preto, que realmente tem a história, né, praticamente ali um personagem, né, pelo destaque que ele tem na história. Esse gato, o dono mata e aparece outro gato preto. E como a gente sabe, o gato preto
ele também tem muito a ver com a questão da superstição. Então, algumas pessoas associam o gato preto à má sorte. E o Edgar Allan Poe, ele gostava muito de utilizar essas coisas para escrever sobre. Então, questões ligadas a medo, a superstição, certo? Então, não é à toa. Realmente é porque ele gostava, né? Então, esses contos de terror, eles envolvem muito essa questão da superstição. Né? E aí esse homem depois ele é descoberto, né? Ele é descoberto e aí tem né, todo o porquê, porque ele foi descoberto. Eu quero basicamente, né, pelo menos vendo esse resumo, se vocês não tiverem visto o vídeo anterior, pelo menos para vocês terem uma ideia sobre o que a história é. Outro conto foi o caso do Senhor Valdemar. Esse vocês deveriam ler, talvez esse tenha sido mais difícil, né? Vocês pegaram lá aquele resumo que eu mandei de 6 páginas em PDF, só que na verdade só eram 2 páginas e um pouco, é porque eu mandei a versão ampliada porque eu sei que a maioria de vocês leem através do celular. Então, o caso do Senhor Valdemar nada mais é do que um senhor que estava à beira da morte e tem uma pessoa que praticava hipnose, que é chamado também no texto de mesmerismo, certo? Ou magnetismo, seria a mesma coisa. Hipnose, magnetismo, mesmerismo. Essas 3 palavras aparecem no texto, vamos entender que elas são sinônimas. E aí o que acontece? O narrador do texto, que é um narrador, né, e ele é personagem também ao mesmo tempo, ele disse que nunca havia praticado a experiência de hipnotizar uma pessoa que estivesse à beira da morte. Né? A hipnose, no caso, seria, pelo menos a intenção naquele momento, seria tentar evitar com que a pessoa sofresse. Então, a pessoa estava ali sentindo dores, talvez, e a hipnose talvez fizesse com que aquela pessoa, ela, sei lá, esquecesse ou controlasse a dor. Então ele foi lá, já tinha conversado com o senhor Valdemar, ele já estava doente há algum tempo, sabia que ia morrer e ele aceitou. Então quando chegasse o dia da morte dele, né, segundo os médicos, né, os médicos teriam ali uma ideia de que ele estava já para morrer, esse narrador, né, da história, ele seria avisado e ele iria lá e tentaria hipnotizar o senhor Valdemar. E ele foi lá e fez isso, conseguiu hipnotizar. Só que aí ele, né, o estranho, ele continuou hipnotizado e ali o hipnotista ele tentava conversar. E só o senhor Valdemar só respondia a ele: "O senhor está bem? O senhor está dormindo?" Ele: "Sim, estou dormindo, não me acorde." Então ele falava ali, né, que não sentia dor. "O senhor está sentindo dor?" "Não, não estou sentindo dor." Então ele fala, tenta fazer essas perguntas durante algum tempo e depois, passado algumas horas, ele percebe uma mudança no aspecto do senhor Valdemar. E aí ele pergunta: "O senhor está bem? O senhor está dormindo?" Aí ele diz: "Sim, não, não, eu não estou mais dormindo. Eu estava dormindo, mas agora eu estou morto." Então, o curioso da história é que a hipnose ficou lá, né? Segurou o senhor Valdemar, ele morto, mas ele continuava falando por causa da hipnose. É uma loucura, né? Isso faz parte mesmo das histórias do Allan Poe. Então, a hipnose, inclusive, evitou com que o cadáver fosse decomposto durante 7 meses. Então, passam-se 7 meses e lá está o senhor Valdemar ainda hipnotizado. E aí, eles decidem tentar tirar o senhor da hipnose para ver se ele acorda ou então se ele é liberto, né? Se ele, no caso, morre. Porque eles percebem uma determinada inquietação no senhor Valdemar. E quando eles decidem, no caso, né, o hipnotista ele decide tentar libertar o senhor Valdemar, ele tem muita dificuldade. Quando ele consegue, o que acontece? O senhor Valdemar, ele realmente morre. Só que o texto diz que ele se transforma em uma massa líquida, putreficada, porque é como se a hipnose tivesse guardado o corpo dele e evitado com que a decomposição acontecesse. Só que aí a decomposição acontece, né? E aí ele apodrece. Aqueles meses que ele deveria ter apodrecido naturalmente, né, debaixo da terra, ele apodrece ali de uma vez. Então é uma cena que a gente imagina que seria horrível. A respeito do enterro prematuro, como não me fala, nada mais é do que realmente uma pessoa que, pelo menos no texto, ela pensa que ela poderia ser enterrada prematuramente. Então o narrador começa falando de casos de pessoas, né, de casos que ele já tem ouvido falar, de pessoas que foram enterradas vivas, né, a pessoa passou mal e aí os parentes achavam que essa pessoa tinha morrido. Uma coisa que talvez realmente há décadas, há séculos, fosse possível,
né? Já que você não tinha uma medicina tão evoluída como a de hoje para detectar sinais vitais, né, fracos ali, como uma respiração, uma pulsação muito baixa. Então, talvez é algo que é um medo que faria sentido e realmente é algo que deve ter acontecido, né, durante a história. E aí ele conta vários casos e ele diz que ele morre de medo disso. E o medo dele não é sem razão, porque o medo dele está associado a uma doença que ele tem, que ele nomeia de catalepsia, por ele dizer que não existe outro nome ainda ali dado na medicina. E a catalepsia faz com que ele desmaie e pareça que ele está morto. Então o maior medo é que um dia ele estivesse longe da sua família, dos seus amigos, ele desmaiasse e as pessoas achassem que ele estivesse morto e ele fosse enterrado, certo? Então, resumindo a história é essa. Infelizmente o vídeo passou até dos 15 minutos, então eu vou encerrar, né? Mas realmente é porque é difícil fazer o resumo de 3 histórias. Então, é isso, pessoal. Até mais. Então, boa sorte e bom fim de ano para vocês.